Vicente, você faz um favor para mim, você me dá um relógio para esse lado, senão eu perco. Eu não posso me entusiasmar, né? Entendeu? E perco. Não tem direito de fazer os outros esperarem. Né? Não se pode protrair de muito, né? 8h25. Acabar na horizada. Eu vou dar aqui o relógio para fazer. Na hora de despedir, eu prometi aos senhores que eu ia falar de ensino. Também seria até para a questão histórica minha, na frente de autoridade, né? Bem médico aqui da região. Agora, você, por favor, fotografe uma vez só, que eu fico inibido. Eu prometi aos senhores que só haveria uma palavra a mais sobre o assunto médico, e não vai. Eu queria falar de um tema que tem sido objeto de toda a minha vida. Um tema de perquisição. Algo que, desde que eu me entendi por gente, me preocupa, que é o problema do conhecimento. O problema epistemológico fundamental. Quer dizer, o que nos separa a nós, bichos pensantes, né? O que nos separa primordialmente dos outros companheiros do mundo animal, e a indagar, né, sobre o conhecimento. Então ele encontrou logo de saída um general ateniense, rígido, como era um general ateniense, e perguntou ao general: tu que és um general e conheces a arte da guerra, diz-me, o que é ter coragem? E o general respondeu: coragem é enfrentar sempre o inimigo. Sócrates pensou e disse: não necessariamente, como nós dissemos início, não necessariamente. Tu podes estar lutando e necessitas de uma posição estratégica, recuas, não atacaste o inimigo e nem por isso podes dizer que tu não tiveste coragem. E o general pensou: certo, tem razão. E Sócrates repetiu a pergunta. E o general deu outra resposta. E Sócrates mostrou que não era e perguntou outra vez. O general respondeu outra vez. E depois de uma meia dúzia de idas e vindas, já irritado, o general virou para ele e disse: escuta, eu não sei, diz lá para mim, diz-me o que é coragem. O Sócrates: não, mas eu não disse que sabia. Foste tu que o disseste. Vamos nós dois juntos procurarmos, vamos ver o que é coragem. E nasce naquele momento um processo extraordinário no método filosófico. Nasce a maiêutica, que é o parto das ideias. O homem primitivo, o homem até o século XVI, só tem uma ferramenta para conhecer o mundo. Porque até o século XVI, a ciência, se é que se pode chamá-la assim, é empírica. Ela é observacional. Ela é organoléptica. Ela é sensorial. Ela não é experimental. O homem do passado, até o século XVI, o que ele pode fazer para indagar sobre o que é o universo e o que é ele mesmo é filosofar, e mais nada. Não estou dizendo que o homem ainda não filosofe hoje. Só que o homem hoje filosofa apoiado na ciência. O homem primitivo pode ser muito bem caracterizado no máximo que nós tivemos na história ocidental em termos de pensamento, que é o pensamento grego. Qualquer estudioso de direito, qualquer pessoa de formação jurídica razoável, sabe que não se pode falar de direito sem pensar em Roma. Assim também, não se pode falar em filosofia sem pensar na Grécia. O pensamento grego é um pensamento curioso. A gente pode dizer mesmo que na Grécia existe a protoforma de todo o pensamento que vem depois do mundo ocidental. Mas, se os gregos eram bons filósofos, se eles olhavam para o mundo em torno deles e tiravam conclusões belíssimas, eles se dividiam em escolas, todos os senhores sabem, né? Havia aqueles que admitiam que o mundo é aquilo mesmo que a gente está vendo. É um mundo que está em mudança permanente. É o mundo do vir a ser, é o mundo heraclitídeo, é o mundo de Heráclito. E há aqueles outros, do outro lado, de Eleia, que admitem que não, que isso tudo que nós vivemos é uma ilusão, que há um outro mundo por trás. É a visão parmenídica, é o mundo de Parmênides, que mais tarde é consubstanciado nas teses de Platão. Não há ciência, existe uma proto-ciência. Da Grécia a gente sintetiza o pensamento, entre aspas, científico, na pessoa de uma figura, que é Aristóteles. O Willard Durant, mesmo escrevendo acerca de Aristóteles, diz que Aristóteles foi a enciclopédia britânica da Grécia. Escreveu sobre tudo, né? Ética, sobre física, biologia, tudo. Se o senhor for ao tempo, der um passeio, um salto quântico no tempo, e for à época aristotélica, o senhor vai ver que o mundo grego é um mundo tão curioso para nós, né? 2 milênios depois. O cosmos, o mundo em que o universo todo era o nosso planeta. O nosso planeta era plano. E, claro, em sendo plano, era uma plataforma
circular e a Grécia estava no centro. O homem, à semelhança do seu Criador, aqui estava reinando. Ora, esse mundo pequeno tinha circundando uma abóbada firme, cujo nome chega até hoje, o firmamento, a pau da qual estavam incrustadas as estrelas. As estrelas eram pontos fixos. O constelário milenar em chamas estava ali feito para o deleite do Homo sapiens. O homem olhava para o céu e o via fechado. A descrição cósmica da época a gente encontra no que há de melhor. No que há de melhor é certamente o Almagesto, o trabalho de Ptolomeu. A Terra fixa, criavam-se, em sendo a Terra fixa, criavam-se paradoxos. Os hindus, por exemplo, coetâneos da ciência empírica, diziam, ela está fixa, o nosso planeta. Não é, a palavra não é planeta, planetas são os outros, vamos falar já. Ela está fixa, mas se ela está fixa em alguma coisa. Então ela está fixa em 4 elefantes. Os elefantes estão sobre uma tartaruga. A tartaruga nada no oceano infinito. E é aquilo que os americanos, há pouco tempo atrás, chamavam de explain away. Quer dizer, a cada dificuldade de explicar, surge uma nova explicação. E o problema vai sendo transferido, né? Vejam que a ideia desse mundo plano atravessa os séculos e chega até a viagem de Colombo. Quem teve a curiosidade em sua fase de adolescência de ter lido os Lusíadas, obra-prima do nosso vernáculo, encontrou uma passagem em que os marinheiros falam do pavor que tem, do pavor do abismo. Que abismo? Porque em saindo em linha reta, se existia um oceano, e o oceano, veja bem, tinha um fim, as águas jorrariam no infinito, né? Reparem as águas seguindo, a terra plana, elas cairiam no infinito. A queda das águas no infinito trazia para o marinheiro um pavor cósmico. E uma pergunta, uma pilha agradável, né? O que eu gosto de fazer é a seguinte: se as águas se jogavam no infinito, né? De onde elas vinham? Elas acabariam, certa feita, né? De tanto cair. As águas do mundo desapareceriam. De onde elas vinham? Pilheriando, a gente podia dizer que elas estavam vindo também do infinito, assim. O senhor imagina agora, no modelo, no conceito, um mundo plano, as águas vindo do infinito e voltando lá ao outro extremo. O nosso planeta era apenas uma estação de águas. Né? Vejam, essas ideias hoje nos parecem infantis, frente às descobertas científicas dos últimos 300 anos. Mas elas eram o pensamento vigente na época. Observem que os planetas eram corpos errantes, daí o nome deles. Eles eram 5, Mercúrio, Vênus. Nós não éramos um planeta. Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno. Na Idade Antiga conheciam-se 5 desses corpos errantes, em trajetórias dificílimas, as escritas por Ptolomeu, círculos sobre círculos. Por que círculos? Porque o círculo é a mais perfeita das curvas. As dificuldades criadas por essas análise eram terríveis. As estrelas, acreditava-se, eram pequenos pontos. Essas ideias começam a mudar, na verdade, começam a mudar lá pelo século XVI. Quando Nicolau Copérnico, em 1543, escreve o seu livro primoroso de Revolutionibus Orbium Celestium, que na nossa língua quer dizer das revoluções dos corpos siderais, ele cria uma célula. Copérnico só viu o livro dele no dia de sua morte. Porque ele tinha tirado o centro do mundo daqui da Terra. O Sol era o centro do sistema. E os planetas giravam em torno, e nós, que éramos antes o centro de tudo, agora tínhamos sido reduzidos à condição tacanha de um corpo que roda em torno do outro. Este heliocentrismo arrefeceu muito o entusiasmo das pessoas que se acreditavam donas do mundo. Um pouco depois, um pouco antes, Galileu já tinha posto em dúvida o fato de a Terra ser imóvel. A abjuração de Galileu é um fato conhecido de todos, e há movimentos, os senhores conhecem, da Santa Igreja Católica, pelo menos atuais, acerca do assunto. Pouco depois, no ano em que Galileu morreu,
nasceu Newton. E, sem nenhum favor, na história da humanidade, homem de ciência não houve nenhum jamais que atingisse o nível de Isaac Newton. Homens de ação, sim. Não se poderia negar que um homem como Cromwell, um homem como Churchill, um homem como Hitler, um homem como Stalin, maus ou bons, não se pode negar que esses homens conduziram a humanidade para um lado ou para o outro. Erra qualquer pessoa que se esqueça de que Hitler é o responsável pelo mundo atual. Ora, com o advento de Newton, o pensamento científico teve a primeira revolução. A revolução que a gente pode dizer que é Galileu, Copérnico, Newtoniana. Newton desviou o fulcro, desviou o ponto de apoio do pensamento. O modo de conhecer, vejam senhores, que era olhando para dentro, muda com Newton. Newton é o primeiro indivíduo na história da humanidade que explica a dinâmica dos corpos siderais. Kepler tinha tentado, Galileu tinha tentado, mas a síntese global se deve a Newton. Newton mostrou que os corpos siderais, sejam planetas, cometas, satélites, estrelas, estão ligados por elásticos celestiais invisíveis. Newton mostrou que onde houver matéria, um conglomerado material, esse conglomerado material atrairá um outro, com uma força bem definida, que é diretamente proporcional ao produto das massas e é inversamente ao quadrado da distância. A lei de Newton é universal, a lei da gravitação. A lei de Newton revolucionou o pensamento científico. Ser Isaac Newton foi ouvido e respeitado no mundo inteiro. Precisava Newton de uma ferramenta de cálculo para expressar de modo quantitativo os achados. E como essa ferramenta ele não possuía, ele a criou. É o primeiro exemplo na história do mundo. Newton de um lado, Leibniz do outro inventaram o cálculo diferencial. E com o cálculo diferencial em mão, quer dizer, tomando-o na mão, desenvolveram-se as leis do movimento dos corpos. A primeira lei, a segunda lei e a terceira lei do movimento. Quebrou-se a tese obsoleta aristotélica. Eliminou-se a tese de que um corpo, quando se propaga sob a ação de uma força. Não. Newton mostrou que força não produz movimento. Cheguei a lhes falar disso um pouquinho no curso. Vontade sempre eu tinha de falar, mas não podia. Eu estava falando de eletrocardiografia. Mas hoje eu posso falar à vontade. Né? No encerramento eu falo o que eu gosto. Muito bem. A força de Newton contaminou toda a comunidade científica. A Sociedade Britânica de Ciência exultava. A Sociedade Francesa. E o nome de Newton foi cantado em verso e prosa. Voltaire foi o arauto de Newton. As ideias de Newton se estenderam a todos os ramos do conhecimento científico. E como as ideias dele se estribavam no conhecimento matemático, o modo de pensar do homem passou a ser matemático. Já havia tentativas pequenas no passado, mas essas tentativas se corporificaram com Newton. Após Newton, o homem passa a dar um valor extraordinário à matemática, a tal ponto que se desenvolve o absolutismo científico do século XVI. No absolutismo científico, a gente chega às chamadas verdades, como, por exemplo, certa feita em discussão de eminentes cientistas, ouviu-se a seguinte frase, que é atribuída a Sir William Thomson, Lord Kelvin. Se tu estudas um fenômeno e consegues exprimir-o por um número, tu sabes alguma coisa acerca dele. Mas se tu não consegues mensurá-lo, teus conhecimentos são parcos e insatisfatórios. E o número cresceu em força, em poder. E o crescimento do número não foi em vão. A análise matemática dominou a terra e o céu, a mecânica celeste se impôs. A astronomia, que no passado andava de braço dado com a astrologia, esta última divorciou-se. A astrologia ganhou foro, a astronomia ganhou foro de ciência. Começou o desenvolvimento de uma ciência chamada astrofísica. Media, agora não mais era astrometria, não mais se determinavam distâncias, isso já se fazia desde a Grécia Antiga.
Desde a Grécia Antiga se tinha ideia das distâncias dos planetas mais próximos de nós. Houve algumas correções depois do século XVII, mas a mudança não foi substancial. O que aconteceu foi que houve precisão maior agora. E, após isso, o desenvolvimento da astronomia foi extraordinário. O sistema solar que parava em Saturno, deixa eu recordar, Mercúrio, Vênus, a Terra não é planeta, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, que parava em Saturno, ele começa a ter suas fronteiras lançadas para frente. Temos uma ideia rápida dessas dimensões, números médios, para não nos cansarmos. Mercúrio está em torno de 50 milhões de quilômetros do Sol, o mais próximo, planeta quente, tórrido. Vênus está em torno de 100 milhões, números redondos, 100 milhões de quilômetros. Mercúrio, a Terra, coloquemos a Terra. A Terra está a 149,5 números redondos, 150 milhões de quilômetros. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte está em torno de 220 milhões de quilômetros. Júpiter está a 600 milhões de quilômetros. Entre Marte e Júpiter, há distância enorme dos asteroides. Tá? E o cinturão de asteroides provavelmente resultou de um planeta que se fragmentou, que se quebrou. Então, até Júpiter, nós estamos a 600 milhões, parece uma quantia grande, né? 600, mas não é não. Vamos já ficar pasmos. Até Júpiter estamos a 600 milhões. Acontece que foi descoberto o planeta Urano, que dobrou o sistema solar. De súbito. Com Urano nós chegamos a 1 bilhão e 200 milhões de quilômetros, 1,2 bilhões. Isso foi com Herschel. Mais tarde, Le Verrier, francês, descobre Netuno e dobra outra vez. Vai para 12,4 bilhões de quilômetros. Urano, Netuno, finalmente Plutão. Quando se chega a Plutão, já estamos em torno de 6, de planeta distante, planeta gelado, 6 bilhões. Se o senhor olhar 6 bilhões de um lado, admitida a elipse de Kepler, né? Para o planeta rodando em torno do Sol. Se o senhor imaginar 6 bilhões para um lado, 6 para o outro, o senhor tem um sistema solar aqui. 12 bilhões de quilômetros. Parece uma coisa grande, mas também não é. Se o senhor imaginar que a estrela mais próxima de nós, Alfa do Centauro, está a 4,39 anos-luz, e se o senhor se lembrar lá dos seus, né, dos prolegômenos da sua vida científica, se o senhor se lembrar que um ano-luz representa 10 trilhões de quilômetros, então Alfa do Centauro está apenas a 43 trilhões de quilômetros. Esses números começam a ficar muito grandes, impressionam a gente. Principalmente se a gente parar para pensar no que é 1 trilhão, nenhum de nós tem ideia disso. Aí a gente vai falar, entendeu? Porque a gente lê o jornal, da dívida, essas coisas, né? A gente não sabe o que é isso. Tá? A gente só tem ideia desses números assim. 1 trilhão é um número enorme, enorme. Se uma pessoa, se um de nós se dispusesse a contar 1 trilhão e não fizesse mais nada, não posso chamar de contador, contador é outra coisa, a gente trabalha em contabilidade. Uma pessoa que contasse, alguém que sabe português me ajude, eu não sei como é uma pessoa que conta, não é um contador. Uma pessoa que contasse, e não fizesse mais nada, e só fizesse contar. Isso é uma brincadeira para com os senhores despedindo. Uma pessoa que só contasse, de um em um, fizesse contar 1 trilhão. Sabe quanto tempo levaria? Eu fiz essa pergunta durante toda a minha vida de educador, que já vai há mais de 20 anos. Uns, rapidamente, apanhados de súbito, dizem, em uma semana eu conto, né? Não estão falando por mal, estão dando uma ideia. Os americanos guessam, uma opinião, né? Alguns mais cuidadosos dizem, leva alguns meses. Uns muito mais cuidadosos, que têm ideia do perigo que representa o número, dizem assim, não, eu levo alguns anos. Mas geralmente a maioria já ri de quem diz que leva alguns anos para um trilhão. Um rapaz, que hoje está no interior de Minas, foi meu aluno há 20 anos atrás, médico, no tempo que eu ensinava em nível médio, ensinava, não me lembro mais, era física, matemática. Esse rapaz me impressionou. Um rapaz simples. Ele na sala disse 2 séculos. Todo mundo riu do rapaz. 2 séculos para contar 1 trilhão? E eu, depois que o riso se acalmou todo, eu pedi de novo a palavra, eu falei, não. Ele é o que mais se aproximou, ele está muito errado ainda. Porque para contar 1 trilhão, não se assuste. Depois que a brincadeira acabar, que tudo isso aqui acabar, eu mostro para quem quiser. Uma pessoa que não fizesse mais nada, que só fizesse contar de 1 em 1, e o fizesse na velocidade das batidas do coração, de um indivíduo de frequência normal, levaria, sabe quanto tempo para contar 1 trilhão? Ninguém tem ideia. 200 séculos. 1 trilhão é um número gigantesco. Dá 20 mil anos para contar 1 trilhão só. 20 mil anos, eu posso provar, mas não fazer contas agora, que não é hora disso. 20 mil anos para contar 1 trilhão. A estrela mais próxima de nós está a 4,39 anos-luz. Está a 43 trilhões de quilômetros. Essa é a mais próxima. Alfa, da constelação do Centauro. A dimensão do universo aumentou muito.
E, à medida que a dimensão do universo vai aumentando, a pequenez do homem se vai intensificando. O homem percebe que ele é um grão de poeira no universo cósmico. Ele nota que toda abordagem que ele faz dos problemas, como dizia o grande filósofo espanhol, toda abordagem que ele faz é culto. Toda abordagem que ele faz, por maior que seja o esforço cognitivo dele, é sempre uma visão pequena, é uma visão parcial. Parece, é a impressão que se tem, é que a realidade é recoberta de uma série de véus, e que quando a gente retira um dos véus, aparecem outros. As dimensões do universo exterior foram aumentando. Radiotelescópios foram sendo desenvolvidos, e ondas começaram a ser registradas de estruturas siderais situadas não há alguns anos-luz, mas há dezenas, há centenas, há milhares, há milhões, e agora no século XX, há bilhões de anos-luz. Verificou-se que a discussão velha entre Kant e Laplace tinha sido encerrada já. Falando acerca de Andrômeda, Kant e Laplace, dois expoentes do pensamento humano, da história da humanidade, advogavam, um deles, a tese de que Andrômeda era uma estrela, e o outro, de que Andrômeda era um universo diferente do nosso. E hoje as evidências são claras. Andrômeda é uma galáxia como a nossa, um pouquinho maior que a nossa. A nossa galáxia, o nosso universo, dentro do qual, como um grão de areia está o sistema solar, o nosso universo tem, de ponta a ponta, um diâmetro de 100 mil anos-luz. E Andrômeda tem 125 mil anos-luz. Mas Andrômeda não está tão longe de nós, está apenas a 1 milhão de anos-luz. Esses números apavoram a gente. Eles nos mostram que nós estamos dentro de uma coisa muito grande. Se, num certo instante, a gente, do ponto de vista da esfera cognitiva, epistemológica, a gente se volta para o interior, a gente se assombra. Nós não estamos, à medida que temos conquistado degraus cada vez mais altos da ciência, nós não estamos nos afastando do pensamento místico, muito ao contrário. Se um Criador existe, ele é muito maior do que tudo aquilo que era pregado antes. Mas ao lado desse estiramento, ao lado dessa ampliação das dimensões cósmicas, ao lado disso, no século XIX, o homem recebe um solavanco, né, nos seus alicerces. Né? A figura de Charles Darwin, em 1831, mais uma vez, né, balança as convicções do homem. Charles Darwin, em 1831, através de sua viagem, que o notabilizou pelo mundo, observou semelhanças muito grandes entre os seres vivos no nosso planeta. Darwin verificou, não como, meu Deus, tanta gente fala, por análise perfunctória dos problemas. Darwin verificou, não que o homem descende do macaco, nada disso. Darwin verificou que a família biológica do planeta é uma só. Darwin verificou que protozoários puxaram, que lidaram para ter o índice, que é o índice, molusco, ectodermo, artrópode, etc, até chegar a nós. Todos são feitos com o mesmo esquema. Um esquema que nos parece, numa visão de difícil qualificação, nos parece prefixado ao esquema. Todos nós pertencemos a uma mesma família. A visão da fisiologia de animais e vegetais nos mostra processos bioquímicos extremamente semelhantes em todos nós. A visão de Darwin é uma visão terrível para o homem. Porque o homem queria ser completamente diferente. Ele queria ser superior. E a visão de Darwin nos põe numa posição de que nós pertencemos a uma família, nós estamos acima. Nós pertencemos a uma família global, a uma família cósmica, da qual nós temos exemplo no nosso planeta dos seres vivos. Quando a gente vai chegando ao século XX, estamos no final do século XIX, a humanidade assiste à segunda grande revolução do pensamento científico. O homem vê nascer um dos indivíduos de arrumação cromossomial específica, extraordinária, que o mundo já viu, a figura de Albert Einstein.
No início do século XX, Einstein nos mostra que o absolutismo de Laplace também não funciona. Einstein nos mostra que a segunda lei de Newton, a força máxima da desaceleração, F igual a mv dt, essa fórmula vale dentro de intervalos bem definidos, não vale no macrocosmo, nem vale no microcosmo. A teoria de relatividade de Einstein é uma das conquistas mais belas do pensamento humano. É uma das maiores tarefas a que o gênero humano se lançou. E a revolução einsteiniana, mais uma vez, obriga o homem a reformular suas teses. A ideia que nós tínhamos de tempo e espaço começa a ser mudada. Não existe o tempo absoluto, o espaço absoluto, na visão clássica. Tempo e espaço dependem do outro, formam um contínuo, o contínuo tetradimensional de Minkowski. Isso é terrível no início do século. Heisenberg mostra que é impossível ter certeza sobre a posição de um elétron, ou a massa dele. Quando eu lanço um raio de luz sobre o elétron, eu altero massa e velocidade dele, altero a quantidade de movimento. Eu nunca posso afirmar com segurança se eu tenho uma determinada massa, uma determinada velocidade do elétron, porque os fótons de luz interagem com o elétron. A ciência que parecia, em bases tão sólidas, vai se sacudir. Henri Poincaré diz assim: o sentido de medida é tudo relativo. Tome o universo e coloque-o dentro de uma maçã. Se tudo for reduzido na mesma proporção, e o raio de luz continuar se propagando com a mesma velocidade, nenhum de nós notará a diferença. O grande e o pequeno se confundem, o longe e o perto. O século XX é terrível. As descobertas da ciência começam a ser usadas e de forma incontrolada. O homem, na década de 60, no início, descobre a síntese proteica. Jacques Monod, na França, e François Jacob decifram o mecanismo cibernético da síntese microscópica de proteína. E a proteína, que era a base da vida, a base de opário, lembram? Ela agora é destrinçada, esmiuçada. E o código genético verifica-se com Jacob e Monod, prêmio Nobel, verifica-se. Ele está escrito, não é na proteína. Ele está escrito na molécula de DNA. E mais do que isso, mais sério ainda, verifica-se que a linguagem cibernética do modelo DNA e RNA-proteína é a mesma para todos os seres vivos. Intimidade da matéria, o homem, com a sua pretensão histórica de poder conhecer, ele produz a fissão da matéria. E o exemplo disso todos tiveram em Hiroshima e Nagasaki. Eu fui ao Japão em 1980. E eu ia até lá, fui com um grupo de colegas lá do Rio de Janeiro, o presidente da Câmara Municipal, o diretor do jornal e outros amigos. E passamos um mês no Japão. Fiquei maravilhado como a gente fica, chega um país estrangeiro, a gente só vê aquilo que nos mostra. Gostei muito e quis ir a Hiroshima. Reclamaram que era uma viagem longa, eu disse, não, vamos lá, vamos ver aquele lugar. Né? Eu não tinha lido nos livros da história da Guerra Mundial, mas tinha ver de guerra. E eu fui a Hiroshima. Quando eu cheguei no Chile, eu não falo japonês, né? Quer dizer, a gente tem que conversar com o inglês. Mas essa história de todo mundo no mundo fala inglês é conversa também. Conversa de quem não viaja, né? Essa conversa. Fala inglês no hotel, fala inglês a classe média, o pobre, não fala inglês com nenhum, fala a língua dele. A não ser um pobre de um país de primeiro mundo, né? Que aí não é necessariamente não. Eu começava a conversar com turistas, forçando, trocando palavras em inglês. Ninguém em Hiroshima fala do desastre nuclear. Impressionante. Eu sou, o senhor sabe, igual faz. Eu sou de puxar conversa. Eu faço a pessoa falar, não tinha resposta. Então fomos ver o que o turista vê. Fui ao Museu do Horror. O homem no planeta como um ser social. Eu vejo o homem obrigatoriamente sempre tendo que pensar naquele que está do seu lado. E não ficar de braços cruzados diante de uma sociedade desigual, desumana, que separa os indivíduos por questões de raça e de origem. Eu sou radicalmente contra toda e qualquer forma de discriminação. A minha missão de educador é de transmitir sempre essas mensagens. É de que cada um de nós sempre acredite em si mesmo e nos seus semelhantes. Dando cada vez mais, fazendo cada vez melhor, não poupando de si, dando-se todo, para que em se dando todo, possa
ter de todos o reconhecimento que está fazendo algo digno. Eu sou entusiasta de natureza, pela minha própria natureza, do conhecimento. Toda a minha vida, de origem mínima, eu me dediquei a aprender. Sempre fiz um esforço muito grande, com uma dificuldade econômica e concursa. Sempre fiz um esforço muito grande para tentar aprender, para tentar conhecer. Nas diversas veredas, eu não tinha nenhuma aptidão artística, então não pude desenvolvê-la. Eu tentei pensar do modo filosófico e vi que é um esforço muito grande, mas que eu teria que conhecer ciência, e me dediquei à ciência. Eu estudei física, os senhores sabem, numa universidade. E estudei não foi para fazer nada de importante, foi para conhecer, para poder ser útil aos outros. O que eu percebi em toda essa vida, que já está bastante bem vivida, foi que não foi em vão o esforço. Quando eu olho hoje para os 20 mil alunos que eu tive, 27 mil contando os médicos, eu me sinto realizado. Se hoje o Criador me levar, eu acredito que consegui fazer alguma coisa, um pouquinho. Consegui me dar, pelo menos. Por pouco que tenha sido, eu não vivi em vão. Eu queria me despedir dos senhores, homenageando uma figura que eu gosto muito. Um poeta, uma poesia pequenininha. Um poeta muito mal compreendido em sua época. Um poeta muito culto, erudito na nossa vida. Que todos conhecem, né? Que os mais velhos todos tiveram seu livro folheado e compulsado, porque era extremamente elegante naquela época, todos nós o lemos. Um poeta que foi evolucionista, monista, transformista, que foi Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos entrou fundo na alma das coisas. Augusto dos Anjos percebeu a unidade das coisas. Muito obrigado.